Igreja de Cristo, a igreja ela é o reino de Cristo. E as Santas Escrituras são o livro chamado como se fosse a constituição desse reino, como esse reino deve funcionar e como ele deve ser estabelecido, tá certo? Então, há nessa instituição da igreja, irmãos, oficiais, ou os ofícios, que vão ser descritos da seguinte forma, isso tudo na palavra, tudo escrito na palavra. Quais os ofícios, qual o trabalho deles, o que é requerido de cada um deles, tá certo? E o que deve ser, o que é que a igreja deve, como a igreja deve tratar os seus oficiais. Isso tudo está literalmente na palavra de Deus. Então, nesse versículo aqui, olhando para ele, você vai perceber alguns princípios importantes, certo? Primeiro, eu tenho presbíteros chamados regentes. Quem são eles? Olhe o texto, irmãos. A palavra ancião ou a palavra presbítero, ela está associada à ideia de alguém que tem idade ou experiência, né? Mas aqui e em muitos lugares das Escrituras é evidente que o nome de um ofício, certo? Sendo o nome de um oficial da Igreja de Cristo, porque ele assumiu um papel de autoridade na igreja. Então, não é porque ele tem idade e pela própria idade em si, ele se tornará um oficial da igreja, mas ele é chamado aqui de presbítero ou ancião, porque ele foi dado a ele essa condição de governar a igreja do Senhor, mesmo que eles sejam mais jovens, isto é, pensando aí nas pessoas mais velhas, eles sejam mais jovens, tá certo? Acontece que é dado a eles autoridade para governar a igreja. O trabalho desses presbíteros, que é descrito aqui no texto, é governar, reger. Perceba, os presbíteros que governam bem ou que presidem bem. Então, qual o papel desses presbíteros? Governar ou presidir, tá certo? Esses que foram colocados pelo Senhor são aqueles que devem presidir, pois o Senhor, irmãos, não deixou sua igreja num estado de anarquia e de confusão. O Senhor apontou alguns para governar e outros para serem governados, como está escrito na própria palavra de Deus, né? Então, como é, segundo esse texto, que eles devem trabalhar? Como é que os presbíteros devem presidir? O texto diz: bem. Os que presidem bem, eles devem presidir bem. Significa isso corretamente, dignamente, de acordo com as regras prescritas a eles por Cristo, o bispo e pastor da igreja. Cristo quem estabeleceu o modo como eles devem governar. Os que governam bem, diz o texto sagrado. E o que é designado a igreja, irmãos? O que é que a igreja deve fazer com esses homens? Diz o texto: devem ter honra abundante. Essa honra implica em duas coisas: manutenção e estima e reputação. Estima e reputação. Nós vamos falar nisso em outro momento, tá certo? Que é o papel da igreja em relação aos líderes. Mas essa é a estrutura que nós temos aqui, ok? Então, só lembrando aos irmãos, né? A igreja episcopal, foi dado a ele o chamado o prelado, né? Que é se você imaginar, é como se fosse um ofício no qual Cristo nunca apontou. É um ofício que Cristo nunca deu à igreja. Então, eles roubam dos presbíteros regentes essa autoridade. Eles tiram dos presbíteros regentes essa autoridade. Aí você diz assim: irmãos, por que o senhor é contra? Veja, lá no passado, o que tentava desarticular a estrutura da igreja eram governos
igreja episcopal, né? O próprio sistema batista de governo, onde o presbítero era tirado dele esse papel. Os batistas, por exemplo, eles entendem apenas que o presbítero é o pastor, e está certo isso, eles não estão errados nisso. Eles erram quando eles não têm um conceito de como podemos dizer assim, um corpo de líderes, certo? Não apenas um, mas presbíteros. Nunca vai encontrar presbítero, mas presbíteros são aqueles que governam a igreja do Senhor. Então, hoje, por exemplo, você tem no nosso meio as igrejas que trabalham com células, né? E aí eu não quero ter problema específico com célula em si, entendeu? Porque não é algo necessariamente ruim, eu não estou dizendo isso, mas as igrejas, por exemplo, vão crescendo, então, aí 500 membros, 1.000 membros, 2.000 membros, como é que se pastoreia uma igreja assim? A tendência é dividir a igreja em células. E qual o propósito? O que é que acontece com isso, irmãos? Perde-se a estrutura do governo de presbíteros. Você vai ali pulverizando um sistema de governo, onde todo mundo, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento, se torna um líder daquela comunidade, e aí cresce. Tanto o sistema episcopal, como qualquer outro sistema que quebra essa ordem, eles se colocam contra o governo de Cristo, que estabeleceu presbíteros na igreja, irmãos, que estabeleceu presbítero na igreja. Agora, é importante nós ainda frisarmos, né, que o Senhor estabeleceu pastores, presbíteros e diáconos. Pastores, presbíteros e diáconos. Como eu sei, onde foi que o Senhor estabeleceu os diáconos, irmãos? Eu vou depois passar alguns slides, mas esse ponto eu queria trabalhar com vocês apenas, sem mudar os slides. Em Atos 6, verso 2, Atos capítulo 6, verso 2, o que acontece lá? Veja, os 12, né, convocaram a multidão de discípulos a eles e disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que é que vai acontecer aqui? Aqui a igreja, as viúvas dos gregos estavam reclamando que elas não estavam sendo assistidas como deveriam. Os apóstolos vão chamar a congregação e dizer: nós não podemos deixar de cuidar da palavra e do sacramento para servirmos à mesa. Não que isso é de menor importância, entende, irmãos? O ponto é, nós somos chamados para a palavra e os sacramentos, enquanto que a oração, palavra e sacramento, enquanto que vocês vão ser chamados, cheios do Espírito Santo, para socorrer os necessitados da igreja. E aí então você tem os diáconos, que vão ter essa função, e os presbíteros, que vão ter a função de ensinar a palavra e instruir a igreja naquilo que o Senhor ordenou, certo? Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: esse é um trecho que ele claramente está falando da liderança, mas preste atenção. 1 Tessalonicenses 5,12, né? Foi o texto, isso mesmo, diz assim o texto: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. De novo, Paulo usa a expressão que presidem no Senhor, assim como está aqui em Timóteo, presidem bem. Esses são os presbíteros, esses devem continuar fazendo isso, na mesma estrutura, não é? Você vai lá para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 22, Filipenses 4, 22, diz assim, palavra de Deus, irmãos: todos os santos vos saúdam, especialmente, deixa eu ver aqui, com especialidade os da casa de César, não é?
aqui é uma coisa interessante, porque aqueles que são chamados presbíteros, aqueles que trabalham, tá certo? Os que governam a igreja, mas eles não pregam a palavra. Eles são separados aqui dos presbíteros docentes. Todos os santos saúdam você, especialmente os da casa de César. Você sabe que o que é interessante aqui? É a mesma palavra no grego que é usada para especialmente. Isto é, lembra do texto aqui? Ora, deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade. Veja, há uma distinção. Ele diz assim: ora, todos os santos vos saúdam, com especialidade os da casa de César. Ele faz uma distinção entre eles. É a mesma coisa que é feita aqui no texto: os que presidem bem e os que se afadigam na palavra. Então, perceba que o Senhor estabelece um princípio: presbítero que se afadiga na palavra, presbítero que governa bem, e os diáconos que servem e cuidam dos que não têm nada preparado para si. São esses os que cuidam da igreja do Senhor. Usando o último texto, só para encerrar essa sessão e começarmos a falar diretamente sobre o presbítero regente, veja Filipenses 1, irmãos, verso 1, como Paulo se dirige à igreja. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Já são reconhecidos claramente como sendo ofícios. Eles são oficiais na igreja e ele se dirige a eles, aos bispos e os diáconos. Aos bispos e os diáconos. Deixa só, antes de nós adentrarmos em alguns pontos do que deve ser requerido, como deve trabalhar esse presbítero, né? Vamos falar aqui então nesse texto do segundo aspecto. Veja, presbítero regente, o texto é claro: os que regem bem, certo? Com especialidade aos que se afadigam na palavra. Então, os presbíteros que pregam, qual é o trabalho desse presbítero, irmãos? Pregar o evangelho, labutar na palavra e na doutrina. Interessante, esses têm dupla honra, que é manutenção, respeito, enquanto o seu ofício for honrado e estiver governando a igreja segundo o que o Senhor prescreveu, como o Senhor prescreveu. Ora, nós podemos perceber que a doutrina que o apóstolo Paulo tinha claramente em mente, irmãos, é que o pregador, aquele que prega a palavra, o presbítero que se dedica a isso, é aquele que vai ter o que eles chamam de dupla honra no texto. E é interessante notar que a razão disso, e a razão porque Paulo fala dessa questão de honra e dupla honra, voltando ao texto, veja, merecedores de dobrados honorários, o presbítero que preside bem, com especialidades que se afadigam na palavra. Então, vocês vão, eles são dignos disso, especialmente os que se afadigam na palavra. E o que Paulo está tratando disso, irmãos? É que naquela época era muito claro que eles eram pobres, e tanto é que Paulo, categoricamente, para que ele não fosse pesado às igrejas que eram muito pobres, ele trabalhava dia e noite para o seu sustento, fazendo tendas, para não ser pesado à igreja, como naquele contexto estabelecido ali. Então, só para fechar esse ponto aqui do texto, desse texto especificamente, nós temos o seguinte princípio, irmãos: o Senhor estabeleceu presbíteros para governar a igreja. Os presbíteros, você tem presbítero docente, os que se afadigam na palavra, e os regentes, que regem bem, certo? Então, por exemplo, na nossa igreja eu sou presbítero docente e nós temos presbíteros regentes. Então, todos os outros presbíteros são os presbíteros que governam bem.
certo? Mas um presbítero é aquele que se afadiga na palavra, é o que prega a palavra, certo? Porque o que prega a palavra é o que administra o sacramento. Todos os presbíteros devem ser homens da palavra, mas eles não foram e não tiveram o chamado específico nesse contexto para aquilo que o presbítero docente foi chamado, que é a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Então vamos vir aí, por favor, nós vamos trabalhar esse seguinte ponto com os irmãos. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Os presbíteros regentes, cumprindo corretamente seus deveres, são dignos de abundante honra. Então, quais são os pontos que nós vamos ver? Qual é o dever desses oficiais? O que é cumprir bem os deveres desse ofício? Qual é a honra que as pessoas devem aos seus anciãos governantes? E algumas aplicações, certo? Então, vamos para o primeiro passo. Qual é o dever desses oficiais? Qual é o dever desses oficiais, irmãos? Veja, primeiro ponto fundamental aqui nesse texto é perceber, eles devem ser aqueles que vão supervisionar cuidadosamente o modo das pessoas, isto é, as maneiras das pessoas, como elas vivem. Por que isso é tão interessante? O apóstolo Paulo, falando lá em Atos, no capítulo 20, verso 28, ele diz assim: olha, vocês precisam ter cuidado do rebanho do Senhor. Veja lá comigo um texto de Atos 20, versículo 28, diz assim o texto: atendei por vós e por todo o rebanho do Senhor, ou melhor, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho. Veja, não só por vós, mas por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja. Veja, os ministros, irmãos, eles são a boca para a igreja. O que é que o pastor faz? Ele prega a palavra. E o presbítero são o quê? Eles são os olhos da igreja. É necessário, para o bem de uma congregação, que os presbíteros cuidem das suas ovelhas em todos os aspectos da vida. Ter cuidado com a vida de todos eles, porque eles são arautos do Senhor. O Senhor colocou sobre o seu rebanho, assim como o ministro docente, os ministros regentes foram colocados sobre o rebanho do Senhor. E eles, os presbíteros, têm que se familiarizar com o modo do povo. E ele deve encorajar o povo a viver de modo digno e alertar aqueles que estão praticando mal. A menos que os presbíteros façam isso, irmãos, a menos que eles façam isso, nós teremos muita impureza na vida da igreja. Acontece que o presbítero, ele vai continuar na congregação mesmo que o pastor um dia saia. Os presbíteros permanecem e eles precisam ser pastores do rebanho. Segunda coisa importante, irmãos, nesse particular, embora não devam pregar a palavra, devem aplicá-la em particular às pessoas em virtude de seu ofício. Em particular devem aplicar às pessoas, Veja só, 1 Timóteo 3,2 diz assim: o presbítero deve ser apto para ensinar. Vamos abrir 1 Timóteo, esse texto já foi lido, Mas preste atenção na sequência comigo.
1 Timóteo 3,2 já vimos, mas vamos lá para 1 Timóteo 5,12. Veja o que diz o texto. 5,12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, irmão, eu falei 1 Timóteo, né? É 1 Tessalonicenses, desculpa. 1 Tessalonicenses 5,12. Voltemos lá. O texto diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Veja o que é requerido deles. Eles presidem bem e admoestam a igreja. Esses são os homens que admoestam o rebanho. A palavra do Senhor claramente nos mostra, certo, que nós somos e devemos ser admoestados por aqueles que o Senhor coloca como presbíteros na igreja. A palavra admoestar, irmãos, usada aqui, ela não tem, claramente podemos dizer assim, o significado da palavra aqui usada é muito claramente colocar na mente, isto é, inculcar. Lembra das palavras que Paulo usa para o pai que ensina o filho, né? Instrui o teu filho, educa. Ali é a mesma expressão, ele está usando, olha, que os presbíteros devem inculcar nos seus filhos, devem inculcar nos membros, devem admoestá-los. Você está vendo uma vida perigosa, pecaminosa, como um pai, você deve exortar os membros da igreja. E como isso deve acontecer, irmãos? Como é que eu admoesto? O que é que eu devo fazer na admoestação? Primeiro, animando o povo para cumprir os seus deveres, né? Eu digo sempre isso ao conselho. A gente vai visitar as famílias e a gente vai falar sobre culto doméstico, e eu sei como é difícil, irmãos, eu sei como é difícil a luta de cada família. Então, ao invés de você chegar lá e numa casa e com o pé na porta, né, você vai encorajar esses irmãos, mostrar para eles. Veja, não há uma prática, não se tem uma prática de muito tempo. Vocês precisam ver a beleza. Agora vocês têm que ter responsabilidade. Aí você vai encorajando para que eles cumpram os seus deveres, mesmo que em algum momento você tenha que exortá-los quando não ouvirem as palavras de encorajamento. Aqueles que negligenciam a vida de oração, aqueles que negligenciam a oração privada, aqueles que não vêm ao culto, a alma deles está em perigo, irmãos. E esses presbíteros devem jogar uma palavra naquele terreno seco. Eles precisam falar, trazer essas pessoas de volta, se importar com a ausência deles. É fundamental isso. Segundo, você vai demonstrar também reprovando o pecado, irmãos, né? Quando você tem pessoas que têm sabedoria e ele chega para um jovem, para uma outra pessoa que precisa ser orientada, né? Ele vai chegar, ele vai dizer: olha, cuidado, isso que você está fazendo é pecado e você vai trazer grande sofrimento para a sua vida. Eu preciso desencorajar o pecado na vida dos irmãos. Eu preciso desencorajar a iniquidade na igreja, porque a igreja é uma sociedade santa e nós devemos ter cuidado para preservar isso na vida de cada um dos irmãos. Cuidado se nós estamos profanando o dia do Senhor, se nós estamos vivendo como bêbados, variando de um pensamento a outro, andando de modo contrário ao Evangelho. É necessário que haja zelo. Terceiro, está na sequência, né? Alertar aqueles
Em terceiro lugar, alertar aqueles que estão em perigo de cometer pecado. Quarto, confortar os abatidos e fortalecer os fracos. Quinto, instruir e ensinar privadamente. Isso é, o pastor regularmente ele prega do púlpito e visita as famílias. Onde é que o presbítero ensina a palavra? Privadamente, pessoalmente, na visita às famílias. É nisso e nesse contexto que eles vão ensinando a palavra às pessoas na igreja. Terceiro aspecto, vamos lá, visitar os enfermos. O do slide aí, por favor. Visitar os enfermos. Engraçado, irmãos, né? Quando nós temos essa consciência, porque visitar o enfermo é saber que uma ovelha pode estar angustiada. Você vai orar por ele, com ele. Você vai trazer o evangelho a eles. Nós devemos consolar, aconselhar, instruir, confortar, de acordo com a graça que nos foi dada, como o caso particular requer. É engraçado porque, irmãos, podemos ter certeza, se alguém precisa de visita pastoral, são os que estão sofrendo, as famílias, os enfermos. Mas não apenas isso, o presbítero regente, ele deve também trabalhar com o pastor no exercício da disciplina, a disciplina na igreja. Mateus 18 vai nos instruir acerca disso, irmãos. Lembre-se, Mateus 18 diz: ora, uma vez que o irmão, ele te ofendeu, você vai a ele para tentar ganhá-lo. Se ele não mudou, você leva 2 testemunhas para tentar também ganhá-lo. A intenção não é um processo que você está em mente, você está tentando ganhar aquele irmão. Caso isso não ocorra, você leva à igreja, e a igreja então vai tentar ganhá-lo. Se não conseguir, ele vai ser declarado gentil publicano. Como isso ocorre? A igreja aí são os presbíteros da igreja que vão exercer o governo da disciplina. É trabalho dos presbíteros, irmãos, em todos esses fatores que nós acabamos de dizer, não é? Ainda nesse mesmo princípio, todos os irmãos da igreja que têm acesso à mesa do Senhor, o acesso é porque o conselho da igreja abriu a mesa do Senhor, isto é, os presbíteros abriram a mesa do Senhor. Todos aqueles que são afastados da mesa do Senhor é porque o conselho, o pastor e os presbíteros fecharam a mesa do Senhor para ele. Todos aqueles que se tornam membros da igreja são membros da igreja depois de serem ouvidos pelo conselho da igreja. Então é esse o papel dos presbíteros, junto com o pastor, trabalhar nessa direção. Segundo, irmãos, para nós, segundo ponto importante, acredito que, caso o tempo se estender um pouco antes do meio-dia, eu encerro esse tópico e continuo na próxima semana, no próximo encontro. Então vem aí, lembra do texto, os que presidem bem, lembra bem? 1 Timóteo 5,17. Então, o que é cumprir bem os deveres desse ofício? O que significa cumprir bem os deveres desse ofício, irmãos? Primeiro, eu preciso fazer fielmente, não é isso? É cumpri-lo fielmente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios 4:2 diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
Olha, irmãos, você pode se preocupar com muita coisa, nós vamos prestar contas a Deus, lembre disso. É por isso que eu fico impressionado com pastores que querem pastorear o mundo todo pela internet. Não vai dar conta, porque, e veja, o que Deus vai requerer de você é o rebanho que Ele lhe entregou, são as pessoas que Ele lhe entregou, são essas pessoas que você vai dar conta, na medida da sua força de fazer, não é? Na medida da sua força de fazer. Agora, eu preciso fazer com fidelidade. O Senhor colocou isso diante de nós, irmãos, como Paulo descreve muito bem aqui, como Paulo descreve aqui com todas as letras, não é? O que é requerido do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. O Senhor colocou diante das nossas mãos, irmãos, algo seríssimo, e devemos agir com fidelidade para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que estão debaixo do nosso pastoreio, para que não tenhamos do que ser reprovados, irmãos. Precisamos cuidar das pessoas dessa forma. Segundo, diligentemente, é a maneira que eu preciso fazer, né? Veja, o Senhor diz assim em Romanos 12:8, aquele que exorta, né, e aquele que dá, faça isso com simplicidade, e aquele que governa, faça com diligência. 12:8, Romanos 12, verso 8, aquele que governa, governe com diligência. O servo preguiçoso, que fecha os seus olhos para dormir um pouco no tempo em que ele deve estar prestando atenção na vida dos irmãos, no sentido de cuidado pastoral, ele nunca será aprovado por Deus. Seja diligente, irmãos, naquilo que o Senhor deu para fazer. Governar bem é governar com diligência, sem preguiça. Terceiro, com zelo, zelosamente. O Salmo de número 69, verso 9 diz: o zelo da tua casa me consome. Só que o Salmo, se você voltar lá, ele cita, mas há um detalhe interessante nele. Volte lá comigo, irmão, Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, 9. Diz assim a palavra de Deus: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Caem sobre mim. O zelo pela casa do Mestre, o zelo pelo avanço do reino de Cristo em santidade, irmãos, é também o zelo para que o reino das trevas seja suprimido, para que o pecado e a iniquidade sejam suprimidos do meio da igreja, e para que nós possamos, de forma clara, manter a casa de Deus segundo o padrão que Ele nos ordenou. E o quarto, a maneira de governar bem é prudentemente. Mateus 24, versículo 45, né? Quem é o servo fiel e sábio? Né? Quem é o servo fiel e sábio? Veja, Mateus 24, 45, é uma expressão bem interessante, o finalzinho principalmente do texto, diz assim, 24, 45, irmãos: quem é, pois, o servo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é o servo fiel e prudente? Os oficiais da igreja, eles têm que juntar, irmãos, a sabedoria da serpente com a simplicidade das pombas. E eles vão encontrar e fazer, isso se torna necessário, não é? Adoçar as coisas amargas e amargar as coisas muito doces. E às vezes nós temos que saber a dose que devemos dar. É muito estranho um líder que age por impulso. Um presbítero, um pastor que age na carne, no momento ele perde a cabeça e com um único ato ele põe tudo a perder. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos coisas contra nós mesmos e não podemos reagir na medida que as pessoas fazem conosco, por amor à igreja. Quantas vezes se fala mal de um líder no meio da igreja, e se sabe quem fala, e se sabe o que fala, e não se pode reagir da mesma maneira, pecaminosamente, se não tiver prudência, se não tiver sabedoria. Você não pode ser um líder, irmãos. Você não pode ser um líder. Seria, eu diria assim, impossível pastorear uma igreja se você age visceralmente todas as vezes. Prudência, sabedoria, discernimento. E se alguma coisa Salomão pediu a Deus para governar o reino, é o que nós mais precisamos. Sabedoria para dosar as disciplinas, para dosar as falas. E quando falhar, humildade para reconhecer e pedir perdão àqueles que você mesmo feriu. Os que governam bem precisam ser homens que, como o texto, como nosso tópico diz, cumpre fielmente, diligentemente, zelosamente e prudentemente. Ele cumpre os seus papéis. O tópico que seria, nós não vamos entrar, nós vamos fazer algumas aplicações, porque na realidade o quarto tópico eu vou deixar para fazer isso, irmãos, numa outra, não é, uma outra oportunidade, não é? Porque certamente nosso tempo iria entrar muito, falta 2 minutos para meio-dia, e eu não gostaria de passar do nosso horário, tendo visto que 5 horas nós estaremos de volta aqui para adorar o Senhor, e como se o Senhor nos der vida e graça, nós temos outros domingos, nós vamos seguir aí com tranquilidade para complementar essa etapa, ok? Voltaremos a falar sobre esse assunto no próximo encontro, se o Senhor nos permitir, ok? Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado da sua igreja. E se a igreja anda de alguma forma bem, é devido ao cuidado do Senhor, sem dúvida, ao amor do Senhor. Nós sabemos que carecemos como líderes da tua misericórdia, porque somos imperfeitos, Senhor Deus, pecadores. E grande é a responsabilidade que o Senhor colocou sobre os nossos ombros, e que assumimos o compromisso.
Não há, Senhor Deus, não há como cuidar da igreja sem orar. Quando fazemos, mostramos arrogância, porque não temos força para fazer. O Senhor requer de nós tudo isso. Então nós suplicamos ao Senhor: dá-nos, Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós, pelo poder do Teu Espírito. Levanta líderes nessa igreja, ó Deus, que tenham esse coração, que amem ao Senhor e à igreja do Senhor, e que sirvam ao Senhor de todo o coração, e à igreja que o Senhor comprou com seu sangue. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.